radioatividade tem sido cada vez mais abrangente nas diversas áreas do conhecimento humano. Apesar dos efeitos nocivos, ela também possui amplas aplicações benéficas. Um exemplo disso é a medicina, que é um assunto que vamos abordar nesse vídeo. Atualmente, mais de uma centena de isótopos radioativos são usados nas mais diversas áreas da medicina. Provavelmente, você já ouviu falar de algum desses termos, tais como radiologia, raio-x, radioterapia, quimioterapia, ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia computadorizada. Todos esses procedimentos usam da radioatividade. Agora vamos entender um pouco mais como funciona cada um desses procedimentos por meio de vídeos. Antigamente não era possível saber o que se passava no interior do corpo humano, e o método para diagnosticar um problema no pulmão, nos ossos ou no cérebro de um paciente muitas vezes era cirúrgico. As ferramentas usadas para isso eram de assustar: serrotes, facas e um estranho aparelho chamado trefina, que era usado para furar o crânio. Socorro! Finalmente, em 1895, os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que conseguiu radiografar uma mão. E os diagnósticos puderam começar a ser feitos através de imagens sem invadir o corpo humano. Os métodos de diagnóstico por imagem foram evoluindo e hoje, além do raio-x, existem também o ultrassom e a ressonância magnética. Quando o paciente é colocado sob influência de um forte campo magnético, os bilhões de átomos de hidrogênio do corpo são alinhados e passam a girar num eixo novo. Depois, quando a força magnética é removida, os átomos retornam ao seu alinhamento natural. Mas assim que os átomos relaxam, eles emitem energia e atuam como pequenos emissores de rádio. O computador recebe os diferentes tipos de energia e, com isso, cria uma imagem que é então analisada pelos médicos. Imagina que antigamente a gente tinha que abrir o paciente para analisar as estruturas internas. Hoje em dia, sem invadir, a gente consegue uma avaliação muito boa de todas as estruturas internas do paciente. Isso permite que a gente detecte tumores precocemente, que a gente analise qual é a extensão de uma lesão previamente conhecida. O raio-x é muito bom para avaliação dos ossos e do pulmão. A partir daí foi desenvolvida a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é um tubo de raio-x que gira em torno do paciente e, na medida que ele gira, ele faz várias projeções daquela imagem. Então a gente consegue entender aquela anatomia de uma forma tridimensional. A tomografia, por essa capacidade tridimensional, ela é ótima para avaliar algumas estruturas ósseas, principalmente fraturas mais complexas do que aquelas que já foram detectadas pelo raio-x, e também para avaliação de estruturas de partes moles do abdômen, principalmente fígado, rins, intestino, assim como alguns casos do pulmão e do cérebro. Ele é muito bom para estruturas viscerais do abdômen, como o fígado, os rins. E a aplicação mais tradicional, mais conhecida de todos é na obstetrícia. E por que aquele gelzinho? O gel ele faz com que as ondas sonoras que saem do aparelho se propaguem de uma maneira mais fácil no organismo do paciente. Então ele melhora a qualidade da imagem. Uma das formas mais conhecidas do uso de exame de ultrassom é na gravidez. A Laura está no 8º mês e veio ver como é que está o desenvolvimento do bebê. Doutor André, qual a importância do ultrassom na gravidez? Antes do ultrassom, o feto ele ficava escondido, a gente não tinha acesso a esse feto. Então era muito mais difícil fazer diagnósticos, avaliar desenvolvimento, saber o sexo, nem pensar. O que se pode avaliar com ultrassom ao longo da gravidez? Depende da idade gestacional. No primeiro trimestre é extremamente importante, primeiro, datar a gestação de uma forma adequada. Segundo ponto é tentar identificar algumas malformações maiores que já poderiam ser visualizadas nessa fase. Em terceiro, que também é extremamente importante, seria avaliar alguns sinais de risco, que se associariam a riscos de se ter o nascimento de uma criança com alguma síndrome, Down, enfim, síndromes desse tipo.
No segundo trimestre, a importância maior do ultrassom está no que se refere à avaliação morfológica fetal. Até para que a gente possa, em alguns casos, dependendo do diagnóstico, poder até fazer um tratamento intraútero ou então um tratamento pós-parto. E no terceiro trimestre, que é o caso da Laura, na realidade a ideia principal, além da avaliação do crescimento fetal, é uma avaliação mais cuidada da vitabilidade fetal. Bom, a ressonância magnética é com certeza o método mais complexo. É um método que tem uma ótima capacidade de diferenciar entre os tecidos, então mostra muito bem músculos, tendões, a coluna vertebral, os discos intervertebrais são muito bem demonstrados pela ressonância magnética. Para o cérebro, com certeza, é o método que melhor se aplica, principalmente no estudo das neoplasias, dos cânceres. O exame de ressonância magnética funcional consiste em adquirir uma série de imagens do cérebro do paciente em repouso e em períodos de estímulo, por exemplo, quando o paciente pode realizar alguma tarefa motora. Os médicos fazem imagens em vários ciclos de estimulação e de repouso para um processamento estatístico, que depois vai determinar as áreas do cérebro que estão envolvidas no estímulo ou atividade realizada. Exames de raio-x e tomografia computadorizada utilizam o que a gente chama de radiação ionizante. Essa radiação pode interferir com o DNA das células e carregam um potencial, ainda que muito baixo, do desenvolvimento de tumores. Portanto, devemos sempre utilizar as menores doses de radiação possíveis e realizar exames radiológicos apenas quando estritamente necessário. Agora vamos falar sobre alguns radioisótopos usados na medicina nuclear. O radioisótopo iodo-131 é usado tanto na avaliação quanto na terapia do câncer de tireoide. Ele se acumula nesse órgão e emite radiações gama que destroem as células cancerígenas, que estão mais fragilizadas que as células saudáveis. O samário-153 é usado no tratamento de câncer ósseo, emitindo radiações beta e gama, além de atuar como analgésico, diminuindo a dor causada pela disseminação do câncer. O galho-67 é útil na detecção de regiões que estão acometidas por tumores. Existem ainda muitos outros radioisótopos que são usados. Podemos concluir que a radioatividade na medicina é muito importante para diagnosticar, analisar e tratar doenças que podem prejudicar a vida de um ser humano. Usada na forma certa e por um especialista, ela traz muitas aplicações benéficas em nossas vidas.